sobre o polissíndeto. Qual é a caracterização do polissíndeto? O polissíndeto ele é caracterizado pela repetição enfática dos conectivos, ou seja, quando há muita presença de conectivos dentro de uma mesma frase. Como podemos ver no exemplo: falta-lhe o solo aos pés, recua e corre, vacila e grita, luta e ensanguenta, e rola, e tomba, e se espedaça e morre. Como podemos ver, houve muita repetição de uma conjunção aditiva "e", que está caracterizada aqui pela corzinha verde. E como o nome já fala, poli significa muitos, e síndeto significa presença de conjunção aditiva, ou seja, muita presença de conjunção aditiva dentro de uma só frase. Por isso, ela é caracterizada como uma frase polissíndeta. Agora vamos ver um exemplo de uma frase assíndeta. Tens casa, tens roupa, tens amor, tens família. O que caracteriza uma frase, uma assíndeta? Caracterizada pela ausência, pela omissão das conjunções coordenativas. Como a própria palavra já fala, o a, em latim, significa não, ou seja, não há presença de conjunções coordenativas aditivas, como podemos ver nessas duas frases. Qual a diferença dessa frase para outra frase? A ausência das conjunções coordenativas. Lá tinha muito e aqui já não se vê mais essas conjunções, que são trocadas por simples vírgulas. Então essa é a diferença de uma palavra polissíndeta e uma palavra assíndeta. Agora a gente vai falar de anacoluto. Anacoluto é a feitura de sintaxe que consiste na interrupção da estrutura sintática em curso para se introduzir uma outra ideia. É um pouco complicado isso aqui, mas é a conhecida frase quebrada, onde a pessoa está falando alguma coisa e parece que ela lembra de outra e fala na hora. A gente tem, por exemplo, esse exemplo aqui que eu costumo usar. Anacoluto é algo que eu uso diariamente, porque eu sou um pouco aperreado. Aqui eu sou cearense, viu? Aperreado significa a pessoa agitada, apressada. Então, eu costumava usar essa frase: o ar-condicionado, fecha a porta. A lógica era para ter uma continuidade. O ar-condicionado, por exemplo, o ar-condicionado está ligado, portanto, fecha a porta. Mas não, eu faço uso de anacoluto e digo: o ar-condicionado, fecha a porta. Aqui a gente tem outro exemplo. Os nordestinos, quando chegam em família, entre sacos e sacolas na estação central, eu acho que merecem mais que uma reportagem, merecem um livro que conte a luta e a resistência dessa brava gente. A gente tem a quebra, o anacoluto, bem aqui, ó, no eu acho. Os nordestinos, quando chegam em família, entre sacos e sacolas na estação central, eu acho que merecem mais que uma reportagem. Bem aqui a gente tem a quebra, ó, quebra da frase. Não exatamente do sentido, vai ter um sentido lá no fundo, mas é uma quebra de ideia. Ele vai interromper, como está escrito aqui, interromper a estrutura sintática, vai interromper a primeira ideia para introduzir uma outra ideia. Está aqui, os nordestinos, quando chegam em família, eu acho que merecem mais que uma reportagem. Isso é o anacoluto. Vai ser a quebra da frase para a introdução de uma outra ideia. Eu sou Elinson e a gente vai falar da figura de sintaxe zeugma. A zeugma consiste na omissão de um termo, mas de um termo que já foi expresso anteriormente. Ela é uma espécie de elipse. Só que a grande diferença dela para a elipse é que na elipse o termo ele é omitido já inicialmente, ele não aparece anteriormente, ele já é omitido. Na zeugma ele aparece uma primeira vez e na continuação, onde era para ele aparecer, ele não aparece. Tá aqui, é a omissão de um termo que já foi expresso anteriormente. Logo aqui nesse conceito a gente pode ter um exemplo disso, ó.
consiste na omissão de um termo, a palavra termo, mas de um que já foi expresso anteriormente. Aqui era para ter aparecido o termo, mas ele foi omitido. E a gente tem outros exemplos aqui, ó. Eu gosto de inglês, ela de espanhol. Aqui a gente tem a omissão de gosta. Era para ser eu gosto de inglês, ela gosta de espanhol. Mas ele foi omitido e no lugar dele foi colocado uma vírgula. A gente pode entender que geralmente no zeugma vai ter o uso de vírgulas para substituir o termo ou os elementos que seriam usados. Aqui a gente tem outro exemplo. O que acalmava o pescador era contar as estrelas, as luzes dos barcos pesqueiros, os dias que faltavam para rever a mulher e os filhos. Temos a omissão de era contar. Tá aqui. O que acalmava o pescador era contar as estrelas, era contar as luzes, era contar os dias, mas isso foi omitido. Então, a zeugma é isso. A grande diferença da zeugma para a elipse é que na zeugma o termo ele já apareceu e agora, quando era para ele aparecer novamente, ele é omitido. E no lugar dele, geralmente é posto uma vírgula. Um exemplo interessante de figura de sintaxe é o pleonasmo, que consiste na repetição de ideias por meio de palavras ou expressões diferentes. É quando eu falo uma coisa que eu já disse anteriormente, só que com palavras diferentes. Por exemplo, quando eu digo vi com meus próprios olhos. Quando eu falo que vi, já dá para inferir que foram com meus próprios olhos, então é desnecessário eu falar isso. Outro exemplo seria pisar com os pés, ou bola redonda, entrar para dentro, sair para fora. São exemplos bem comuns de pleonasmo. Outra figura bem interessante é a anáfora, que consiste na repetição de palavras ou expressões, geralmente nos inícios dos períodos, para dar ênfase a alguma ideia. Um exemplo bem interessante também disso é quando Carlos Drummond de Andrade nos fala: se você gritasse, se você gemesse, se você tocasse, a valsa vienense. Se você dormisse, se você cansasse, se você morresse. Mas você não morre, você é duro, José. A gente observa claramente a repetição do se você nos inícios das primeiras frases, dando ênfase a uma ideia. E é exatamente nisso que consiste a anáfora. Meu nome é Rafael. A aula de hoje é sobre figuras de sintaxe. E eu vou falar um pouquinho sobre elipse. Elipse significa omissão. Então, omitimos termos ou expressões de frases que não tem a necessidade de mostrar, porque já estão subentendidos, ou seja, estão ausentes na frase, mas que facilmente nós podemos identificá-los pelo contexto da frase. Bom, gente, vou mostrar para vocês alguns exemplos sobre a elipse, né, figura de linguagem, e só para relembrar um pouco sobre o que eu acabei de falar, elipse seria o termo que se esconde na frase e é facilmente identificado. O primeiro exemplo é sobre a mesa, apenas 4 copos. Então, o que está subentendido aí seria o apenas 4 copos, não é? Sobre a mesa, há apenas 4 copos. Existem apenas 4 copos. Então, o que está faltando aqui? Seria o A, né? H, A com acento agudo. Pronto, sobre a mesa, apenas 4 copos. Segundo exemplo, não sei se vamos ao parque hoje. Não sei se vamos ao parque hoje. Quem não sabe? Eu não sei. Então, o sujeito dessa frase seria eu, só que ele está subtendido, né? Ele está subtendido, porque no campo do estudo
da sintaxe, nós costumamos chamar esse sujeito elíptico ou de sujeito oculto. Como assim, Rafael? É aquele sujeito que não aparece, mas que nós podemos determinar qual ele é. Aqui no caso, não sei se vamos ao parque hoje, aqui o sujeito dessa frase seria o eu, né? Então, quem não sabe, eu. A terceira frase seria a praia deserta, ninguém àquela hora na rua. Então, observe que após o vocábulo ninguém, está implícito o verbo estava, não é? Estava não aparece nessa afirmação. Só que nós podemos perceber a sua ausência pelo contexto da frase, não é? A praia deserta, ninguém àquela hora na rua. Então a gente poderia substituir a praia deserta, ninguém estava àquela hora na rua. Então, nessa frase o verbo que está oculto seria o estava, que é bem após o ninguém. Na quarta frase seria um verso de Manuel Bandeira, que Andorinha lá fora está dizendo: passei o dia à toa. Nesse caso, o sujeito de passei o dia à toa é Andorinha, né? E isso está claro. Mas quem passou o dia à toa? Eu, né? Eu passei o dia à toa. Então, é o mesmo. Então, eu passei o dia à toa. Então, do mesmo jeito que eu falei na segunda frase, o sujeito daqui seria o eu, né? O eu, relembrando o que eu acabei de falar sobre sujeito elíptico ou sujeito oculto. Exemplo também poderia ser eu, nós, vós. Só um exemplo de sujeito elíptico ou sujeito oculto. Então, aqui quem passou Então, esses são os exemplos de elipse. Silepse de pessoa é a figura de linguagem em que o sujeito discorda com a pessoa verbal. Exemplo: os meninos éramos loucos por ela. Aí ocorre uma discordância verbal que caracteriza essa figura de linguagem, na qual eu vou me incluir e o verbo vai concordar comigo, com a pessoa em que eu estou incluída, que geralmente vai ser a primeira pessoa do plural. Hipérbato é a figura de linguagem caracterizada pela inversão brusca dos termos. E um lugar bem clássico que você vai encontrar a utilização dessa figura de linguagem é no hino nacional, bem no início. E o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. A ordem certa seria: e o sol da liberdade brilhou em raios fúlgidos no céu da pátria nesse instante. Aqui vou apresentar um pouco sobre silepse. Silepse do nome quer dizer ato de compreensão e é dividida em 3 tipos: silepse de gênero, silepse de número e silepse de pessoa. Silepse de gênero acontece quando há uma discordância entre os gêneros masculino e feminino. Exemplo de silepse de gênero: Sua Excelência está enganado. Podemos perceber que Sua Excelência, substantivo, está no feminino. Já está enganado, o adjetivo é masculino.
Já o silepse de número acontece quando há uma palavra ou sujeito coletivo que, o mesmo estando no singular, representa mais de um ser. Exemplo, um bando de moleques gritavam na rua. Nós podemos observar que bando, o substantivo está no singular e gritavam, o verbo está no plural.